Então, galera, nesse segundo momento eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre a questão da continuidade do processo da chamada pré-história. A gente vai entrar agora na chamada Idade dos Metais, tá? Por que Idade dos Metais? Porque o homem começou a trabalhar mais com a questão da metalurgia, ou seja, da fundição de materiais. Essa fundição de materiais, por exemplo, né, dos metais, eles auxiliam infinitamente mais do que, por exemplo, as pedras. Não que as pedras não fossem boas, elas eram muito boas, ajudaram muito até aquele momento os seres humanos. Só que os metais eles vão ser muito mais resistentes e muito mais duráveis, né? Até um pouco mais difícil de serem maleáveis, ou seja, de serem trabalhados, sim, por causa da metalurgia, do perigo do fogo, etc. E tal. Mas eles vão ser infinitamente mais duráveis, ok? Porque até o desenvolvimento dessa metalurgia que era utilizado, como eu disse anteriormente, ossos, pedra, madeira, tá? Eram os principais elementos de fabricação de ferramentas que auxiliavam o dia a dia na agricultura e, por exemplo, nos chamados afazeres das pessoas com o trabalho no campo. Com a fundição, que significa o método de você derreter materiais, tinha o início da Idade dos Metais, mais ou menos entre 6 e 4 mil anos antes de Cristo, tá? Bom, os principais metais que vão ser utilizados vão ser o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. Ah, eles faziam muitas ferramentas de ouro? Galera, não. O mais utilizado, por exemplo, era o ferro e o bronze com cobre, ok? Bom, o que isso auxilia também? A questão do trabalho, por exemplo, com ferro, tá? Com bronze e também com cobre, vai auxiliar a mistura desses materiais na composição não somente de ferramentas para trabalhar no dia a dia, mas também, por exemplo, de armas. Essas armas estão necessárias, no caso, graças à intensificação das chamadas guerras, disputa pelos territórios, que a gente vai ver mais à frente quando a gente for estudar as civilizações mais complexas, como por exemplo da Mesopotâmia, do Egito, tá? Do chamado Crescente Fértil, também do Vale do Rio Amarelo e Azul na China e do Vale do Rio Indo na Índia. Bom, então essas civilizações elas utilizavam, no caso, graças à intensificação das guerras, essas armas para defesa do território. Nasce, no caso, com isso, a questão das civilizações. Ou seja, o que são civilizações? Pessoas civilizadas, por exemplo, dependiam muito do ponto de vista de quem estava analisando naquela época. Exemplo muito simples para vocês entenderem. As pessoas têm educação e boas maneiras. Então, a pessoa o quê? Uma pessoa civilizada. Foram chamadas durante muito tempo, assim, pessoas civilizadas, tá? Associadas à civilização. Tipo, eu moro na cidade, eu sou uma pessoa muito civilizada. Eu tenho internet, eu tenho acesso a parques, eu tenho acesso a cinema. E as pessoas que moram no interior, por exemplo, que moram na roça, elas não têm acesso a isso, então elas são incivilizadas? Não. Até determinado momento da história era positivo, era ok, valia isso, agora vale? Não vale mais, ok? Bom, isso torna um ponto de partida da sociedade se conseguiram desenvolver um ponto para serem reconhecidas ou se auto-reconhecerem como evoluídas, como eu disse, questão de tecnologia, riqueza, etc. As comunidades, elas não haviam desenvolvido ou evoluído, eram chamadas de incivilizadas. Tipo, a pessoa mora no campo, não tem cinema lá na casa dela, na cidade dela, então quer dizer que ela é uma pessoa incivilizada? Não, ela pode, por exemplo, hoje, graças a recursos tecnológicos, por exemplo, assistir o Netflix, então ela vê um filme tranquilo, então ela passa a ser uma pessoa civilizada? Não, ela passa a ser uma pessoa que tem acesso, no caso, às mesmas coisas que você tem acesso, né? Bom, atualmente, essa ideia, ok? De civilização não existe melhor ou pior. Existe o quê? Civilização diferente. É igual eu comentei com vocês em sala de aula. Eu tenho um aluno e eu tenho uma aluna. Quem é melhor, o aluno ou a aluna? Nenhum dos dois. Os dois são iguais. Um é aluno, outro é aluna. Um menino é menino. Os dois, para mim, são iguais, ok? Bom, com o nascimento da civilização humana se deu na pré-história, provavelmente no período neolítico, né? Na região do chamado Crescente Fértil, que eu vou trabalhar com vocês mais à frente falando o que é, né? E também nos territórios da China e da Índia. Essas civilizações, elas são chamadas de civilizações hidráulicas. Por que são civilizações hidráulicas? Porque elas vivem próximas a rios, ok? Além disso, vai haver um aumento da oferta de alimentos, tá? Menos gente morrendo, tá? De fome e de acidentes de caça, já que eles vão criar os animais dentro, né, de suas próprias propriedades, tá? Mulheres podendo ter mais filhos, porque se os homens morrem menos, logo eles vão poder ter o quê? Mais filhos, resultando, no caso, no aumento populacional. Mesmo esqueminha que você deve gravar sempre da questão da festinha. Eu vou fazer uma festa de aniversário para 50 pessoas. Eu posso chamar 60 pessoas? Posso.
As 60 pessoas vão comer igualmente as 50 pessoas? Resposta: não. Se eu vou fazer uma festa para 50 pessoas, é mais viável, é mais legal que eu chame o quê? 50 pessoas. Bom, com isso, né, vale lembrar que houve também o surgimento e o aumento de alimentos, tá? A questão dos mais filhos. E vale lembrar também que o surgimento dos grupos sedentários não elimina a existência dos grupos chamados nômades, que inclusive brigavam entre si, tá? Principalmente por questão de alimento e domínio de territórios. Como assim, professor? É tipo assim, aquilo que eu expliquei para vocês. Você nasce, você é uma pessoa que vive a sua vida linda, bonita e maravilhosamente bem. Quer dizer, você é criança e se transforma numa pessoa adolescente. Quer dizer que você deixou de ser uma pessoa? Não. Essa pessoa vai continuar existindo, né? Ou seja, quando você é adolescente, por exemplo, você acha que você é adulto, mas você quer ter comportamentos de criança. Então, você vive aquele conflito naquele meio termo. Esse período que a gente fala que é a passagem, no caso do período paleolítico para o neolítico, não significa que deixou de ter grupo neolítico e paleolítico. Ele fica igual você que é adolescente, né? Naquele conflito de dizer o que é, o que não é, etc e tal. Bom, aí nós temos também a questão dos grupos mais fortes, que são os grupos, por exemplo, muitas vezes menores, que vão dominar os grupos maiores, que impunham os mais fracos e mais numerosos, que obtinham vantagem política e liderança, tá? Existe um conceito histórico que é o seguinte: sempre a pessoa, né, mais forte, mais inteligente, ela tende a dominar a pessoa que é mais fraca, que tem um pouquinho mais de dificuldade de inteligência, tá? Eu estou falando isso no processo histórico, tá? É daí que vem a origem da sociedade, que a gente vai chamar e vai conhecer mais à frente, né, como elite. Inicia-se, no caso, a obrigatoriedade do pagamento de tributos. Quem? As pessoas que dominam, que são mais fortes, vão obrigar os mais fracos a pagar tributos. Em dinheiro, inicialmente não. Inicialmente com trabalho e também com mercadorias e com produtos que eles produziam na agricultura, tá? Criando uma forte tensão entre os grupos dominantes, que são a elite, de quem manda, e os grupos dominados, que são os grupos das pessoas que trabalham, tá? Associado a isso, nós temos ainda os homens que guerreavam para proteger as comunidades, tá? A religião, que vai influenciar também muito a questão da escolha dos líderes. A gente vai ver isso muito claramente, por exemplo, na questão do Egito, mais à frente, tá? Que representavam quem? Esses líderes? Os deuses na terra. Então, essa sociedade que eu falei até agora, do crescente fértil, eles são o quê? Politeístas. Dessa forma, há uma consolidação da forma monárquica. O que é monarquia, professor? Monarquia é uma forma de governo que pertence a uma única pessoa. Só uma pessoa governa, tá? Já que todo o poder passa pelas mãos do rei, ou seja, do monarca. Nessas sociedades, a gente vai ver uma coisa muito mais, digamos, complexa, né? Uma coisa muito mais organizada. Vão surgir, por exemplo, templos religiosos. Um grupo vai ser responsável por cuidar desses templos religiosos e do culto aos deuses. Qual o nome desse grupo? Sacerdotes, tá? Os sacerdotes são responsáveis pela questão da religiosidade. O aumento do número de pessoas vai possibilitar também a formação de cidades, mais tarde de centros e reinos muito poderosos, a troca de produtos e o aumento da proteção. Se eu tenho mais gente, eu tenho mais composição, eu tenho mais formação, disponibilidade para a formação de um exército, correto? Ou seja, eu vou me defender mais. Por quê? Se a minha terra tem muita gente e produz muito alimento, eu tenho que resguardar aquela terra ali, eu tenho que guardar para que não seja necessário eu perder, para que eu não tenha mais alimento. Então eu tenho que defender com unhas e dentes aquilo ali, né? Bom, outro fator que veio para contribuir com essa questão é a questão do crescimento do comércio, tá? Houve também a invenção da moeda, que era feita de metal, tá? Para facilitar as trocas. Como assim? Como é que isso facilitava as trocas, professor? Por exemplo, eu tenho 1 quilo de tomate, eu ia trocar por 1 quilo de alface. Mas eu não gosto de alface. Você ficar o quê? Né? Você ia trocar porque você vai deixar o tomate apodrecer? Não. Então, alguém teve uma brilhante ideia de criar o quê? Uma moeda, uma representação. Olha, você tem 1 quilo de tomate, eu te dou 2 moedas de cobre, 2 de prata, que seja, uma de ouro. Aí você me dá o seu tomate, eu te dou essa moeda. Sem a necessidade, por exemplo, de eu trocar produto por produto. Eu troco produto por quê? Por dinheiro. Bom,
A tecnologia, por exemplo, da guerra também pode ser vista nisso aí como uma implementação, uma novidade muito grande, tá, da Idade dos Metais, por exemplo, como a utilização dos cavalos em batalha. Mas o que os cavalos ajudam e auxiliam em relação a isso? Questão de velocidade, deslocamento e por aí vai, tá? Não podemos deixar de fora também a questão do implemento dos estudos astronômicos. A gente já viu isso em sala de aula. O que são os estudos astronômicos, né? A observação dos astros, né? Ou seja, das estrelas, etc. Dos calendários agrícolas, que a gente viu quando é o tempo de plantar, quando é o tempo de regar, quando é o tempo de esperar crescer, quando é o tempo de colher, né? As diversas formas de administração, seus registros, que vão dar origem a uma coisa muito importante que a gente utiliza, inclusive em sala de aula, que é o quê? A escrita, que serve para você anotar e não esquecer as coisas, ok? Galera, espero ter ajudado nesses 2 videozinhos de hoje, né? Que vocês estudem bastante, se dediquem bastante, tá? Qualquer dúvida, eu vou deixar no meu e-mail para esclarecimento, tá? Já está disponível no site da escola e eu vou fixar aqui também juntamente com essa aula, beleza? Dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, questionamentos, conte comigo, mande e-mail para mim. Valeu, galera, abraço, tchau!